sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, uma vez mais, com a sua permissão, estamos entrando na sua casa, neste programa Olho no Olho, aonde quis Deus que eu e o pastor Edson, meu amigo, parceiro, estamos aqui conduzindo esse programa para ir na contramão da mídia, né? A mídia apresenta todo tipo e toda sorte de notícias ruins. E o programa Olho no Olho tem a proposta de trazer boas notícias, boas informações que edificam a nossa alma e acrescenta para o reino de Deus. Nesse sentido, quero abrir um espaço aqui para o pastor Edson convidar você, depois nós vamos dizer aos irmãos qual vai ser a proposta, qual vai ser a tônica da nossa programação de hoje. Você já está vendo que alguma coisa está diferente dentro do que está indo aí para sua casa. Fique ligado, fique conosco, tenho certeza que Deus irá edificar a sua vida. Pastor Edson, por gentileza. A paz do Senhor, pastor Erivaldo, a paz do Senhor a todos, amados, queridos ouvintes, internautas, irmãos, irmãs, amigos, que têm acompanhado a programação da TV AD Perus, o sonho que se tornou realidade. Hoje, no programa Olho no Olho aqui, um grande tema, e você tem que ficar muito atento aí, vai ser uma bênção para a tua vida. Eu quero lhe pedir para você, então, compartilhar este programa aí nas suas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. E você pode estar aí também se inscrevendo nos nossos canais, e para nós é uma honra. Ative o sininho lá no YouTube também, porque você vai ser sempre avisado sobre todo novo programa que se fizer na TV AD Perus. Também você pode estar consultando, tanto no Facebook como também no YouTube, as nossas playlists, e ali você vai ver todos os programas Olho no Olho que foram feitos, e aí você tem desde o primeiro até o dia de hoje, e você pode seguir todos ali os assuntos que foram abordados, temas, alguns polêmicos, muito relevantes, temas importantes também, tratando a área da psicologia, doenças psicossomáticas. É uma bênção para a tua vida, consulte lá que vai ser bênção. Graças a Deus, eu estou vendo que o pastor Edson, irmão, aí observou também que ele está bem afiado com a linguagem tecnológica, né, da informação, e live, isso é muito bom. Isso para você entender porque eu quero a parceria com o pastor Edson. Mas, irmão, pastor Edson, nós estamos aqui com a Etienne, que está sentada aqui ao nosso lado. A Kelly está ali entrevistando, está ali interpretando para a gente, e nós queremos falar um pouquinho desse idioma, dessa nova realidade que há muito tempo está conosco, mas que o nosso pastor, o pastor Dr. Elias Cardoso, missionária Lígia, abre o espaço entre essa visão tão ampla que esse casal tem, abre esse espaço para difundir mais uma forma do Evangelho do Reino chegar nos corações das almas necessitadas. Aproveito, antes de passar para a Etienne, pastor Edson, para mandar um parabéns para a Keila. Ontem eu assisti o programa, fizeram uma homenagem para ela, foi simplesmente muito bonita. Então, Keila, nosso abraço, parabéns, felicidades. Fiquei feliz pela homenagem que lhe fizeram. Fiquei mais feliz ainda pela sua postura, o seu posicionamento. Tenho certeza que a sua fala de ontem edificou muitas vidas, mostrou para muitas vidas que o ser humano é passível de todas as oscilações, mas quando se tem apoio, ele consegue produzir muitas coisas. E continue nessa jornada, fazendo o seu programa, que está muito bonito. Um abraço para a missionária Lígia e um abraço para o nosso pastor, Dr. Elias Cardoso. Etienne,
A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. E a gente está aqui, eu e o pastor Edson, gostaria que você se apresentasse, né, para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos, que nós estamos ao vivo, Etienne. Você que tem o hábito, junto com a Kelly, de estar interpretando todo o nosso culto nos congressos, nos eventos, nas festas, e vocês ficam naquela janelinha e, propositalmente, a janelinha está com a gente hoje aqui. Fala um pouquinho para a gente da sua história com a Libra propriamente dita. Paz do Senhor, pastores. Paz do Senhor para todos que estão ouvindo. Oi, gente. Né? Eu sou conhecida como Oi, gente, para todo mundo. É um prazer estar nesse programa. O ao vivo me assusta. Mas pode ficar tranquila, tá? O ao vivo é gostoso porque quando a gente erra, fica mais natural ainda. Então fique sossegada, não tem problema, não é assim, pastor Edson? Verdade. Mas é verdade. A gente, na verdade, acostumou com a caixinha, né? A gente fala que a nossa janela, quando a gente se vê grande, é uma coisa muito estranha. É muito estranho me ver assim, na tela cheia, né? Geralmente a gente está ali no cantinho que a gente fica assim, quem é mesmo que está interpretando? Aí eu também, Tiene, se eu me visse grande, eu ia estranhar. Mas enfim. Não, mas na verdade é que assim, né? O senhor não, o senhor prega, já está acostumada. A gente sempre está nos bastidores. Sim. E eu sempre gostei dos bastidores. E trabalhar por trás de tudo é muito gostoso. Né? Eu nunca tive esse microfone, né? Todo esse glamour que a gente brinca, né? Mas a caixinha para mim é muito melhor, assim. Falar em português, vamos dizer que para mim é mais difícil do que falar em Libras. E Libras é o que Libras? Vamos lá. Libras é a língua brasileira de sinais. É uma língua propriamente dita. Ela tem tudo que a língua portuguesa tem, ela tem, só que na modalidade gestual. Então, a língua portuguesa a gente fala oralmente. Então, a nossa língua, ela é tanto na modalidade oral e escrita. A Libras, ao contrário, ela vem como se fosse a língua oral para a gente. Só que a língua escrita para Libras, para a pessoa com surdez, ela tem a modalidade da língua portuguesa. Ou seja, ela tem que dominar duas línguas, a pessoa surda. Porém, a língua portuguesa é como segunda língua. Então, existe alguns... Quando você pega uma leitura de um surdo, você fala, nossa, é muito diferente. Porque existem coisas na gramática da língua portuguesa que não existe na Libras e vice-versa. Mas a conjugação verbal, essas coisas, é a mesma coisa? Nem tudo. Olha aí, pastor Edson. Verdade. Agora uma coisa... Não se conjuga verbo. Eu vou, tu vais, ele vai. Não. É maravilhoso, Libras. Então, a minha pergunta é assim, você falou que é a língua brasileira de sinais. Ou seja, existe então, por exemplo, a língua de uma outra nação, por exemplo, português, Brasil, Portugal. Não é a mesma linguagem Libras, porque daí... A Libras é a língua brasileira de sinais. Então, ou seja, ela só é dentro do território brasileiro, que tem as suas regionalidades, tem tudo dentro do país. Já existe a língua americana de sinais, que é o ACL. Existe a língua francesa de sinais. Existe a língua italiana de sinais. Então, cada país tem a sua língua. Ou seja, não é a mesma coisa. São poucos sinais que são parecidos com algum país ou outro. Só existe um sinal que, assim, todo mundo faz e todo surdo vai entender, independente de seja Brasil, Austrália e assim vai, que é o I love you. É o único sinal. Como que é esse sinal? Que é o que todo mundo assusta, né? Ah, por conta que mistura o rock. Eu já vi pessoas... Isso aqui é I love you? Porque assim, I love you é o I, L, Y. Então, o I... o L e o Y. Então, legal. I love you. Então, a gente, quando vê a caixinha, a gente faz assim, Deus, a gente está fazendo, Deus me ama. Deus te ama. Olha que legal. I love you. Esse sinal, qualquer surdo de qualquer lugar do mundo vai saber que isso é I love you. Deus. Deus. I love you. I love you.
Legal. Não, tem que... isso, porque senão aí tem o fica já L. a parte do, Sim. né, do Tem que rock. ser Isso. Perfeito. Então, esse é o único sinal que é mundial, vamos dizer assim, né? Certo. Mas os outros sinais são diferentes. Existem alguns sinais que se assemelham. Por exemplo, a língua brasileira de sinais, ela tem muito, mesmo que a nossa língua portuguesa vem de Portugal, a nossa língua brasileira de sinais, ela tem muito da França. Ah, é? Sim. Por quê? Porque quando o Dom Pedro, isso lá no Dom Pedro II, ele tinha uma filha chamada Princesa Isabel e ela tinha um marido. E o marido dela, o Conde Ju, ele era surdo. Ele tinha graves deficiências. A história explica que ele não tinha audição compatível para uma dança. No entanto que a história, quando o Max conta para mim, ele fala que, na história, fala que o Conde Ju não gostava de dançar. Por isso que a Princesa Isabel dançava com praticamente com todos. Por quê? Porque ele não ouvia. O Max, ouvinte, é o esposo dela, que é Isso. doutor, pastor Maxwell. Alguém que nasceu no ambiente da igreja, cresceu no ambiente da igreja, hoje é um doutor, é um mestre, e a Etienne teve o privilégio de casar com ele. Parabéns, Max. Parabéns, Etienne. Mas, de novo... Desculpa, deixa eu também cortar um pouquinho, porque não sei se você sabe, se você sabe, mas o Maxwell, ele foi meu professor. Estava fazendo pós-graduação para a formação de docentes para o ensino superior, e um dia estou lá entrando na sala, quem que vai ser meu professor? Maxwell Fajardo, foi uma honra. Grande abraço. Duas honras, por conhecer e por saber que ele é aqui da nossa igreja e que tem aí sido aí uma pessoa excelente na área do ensino, convidado para trabalhar por várias instituições de renome. Verdade. Mas, Etienne, você que nasceu num lar cristão, um lar evangélico, não? Então conta um pouquinho para a gente da sua história, antes de você conhecer a Libra. Você conheceu primeiro Jesus, então? Os dois ao mesmo tempo. Ah, foi? Conta para nós, por favor. Então, assim, eu nasci na igreja católica, eu era católica, fazia catecismo, todos os domingos estava na missa, eu era bem frequente, tinha todo... Você ajudava o padre lá? Não? Não, na época não existia isso. Hoje é mais aberto os jovens ajudar o padre, mas na minha época não, a gente fazia o coro jovem. E aí aí minha mãe começou a ir na igreja, meu avô veio primeiro para a igreja, que é o pai do meu pai, e ele foi mostrando os milagres para a família, tudo. Eu sei que veio para minha casa um milagre, cada um foi indo de vez em quando na igreja, foi indo, e eu sempre fui convidada, mas eu nunca fui na igreja, né? A igreja que eu ia, que os meus pais iam, era a presbiteriana, aqui de Perus. E aí eu não queria ir, eu ia para a missa e meus pais iam para a igreja. E aí com 12 anos, os meus tios vieram para Perus e falaram assim, vamos para minha casa, porque o Natal a gente se reunia, fazia aquela bagunça, os primos tudo pequeno, vamos lá para casa, a gente vai fazer a noite dos primos, vamos ficar a semana lá. E aí eu fui para Campinas, só que lá os meus tios já são pastores, batistas, né? Sim. E aí eles falaram, olha, só que à noite a gente vai ter que ir na igreja, porque é ensaio da cantata de Natal. E aí eu falei assim, a gente tinha que ir, né? Ficar em casa sozinha não podia. E aí eu fui. Quando eu fui, eu falo que eu aceitei Jesus não confessei no dia, mas eu abri o meu coração para Deus, para Jesus entrar, quando eu vi aquele ensaio de cantata de Natal com surdos e intérprete. Então eu falo que é tudo junto e misturado. Que legal. Eu aceitei Jesus, vem dos surdos. Muito bem. Aí eu voltei, aí eu aceitei Jesus no meu coração. Eu só fui confessar aqui mesmo em Perus. Mas eu abri o coração, deixei a igreja católica, todo o meu coro jovem e vim para a igreja. E lá aceitei Jesus, tive toda a educação, mas com 12 anos na presbiteriana.
Depois que eu vim para o Ministério de Perus. Aqui no Ministério de Perus, que você se batizou nas águas, então? Não. Não, você se batizou nas águas na presbiteriana? Na presbiteriana eu me batizei, eu fui a primeira adolescente a batizar com uma idade que eu estava, com 11 anos, porque não pode. E aí eu passei pelo cônjuge do presbitério, passei pelo batismo. Então eu brinco que eu tenho 3 batismos. Eu tenho da católica, da presbiteriana. E aí da presbiteriana a gente foi para uma igreja pentecostal perto de casa. Ali a gente se batizou no Vale da Bênção. Conheço. Aí a gente se batizou lá. Com 17 anos eu vim para o Ministério de Perus, na Vila Perus, que era o pastor Joel Barbosa. E aí você começou, e o encontro com a Libra, quando foi? Já que você foi impactada lá na cantata de Natal, na Igreja Batista do seu tio, diga-se de passagem, uma pessoa muito simpática, você teve aquele impacto com Deus. Mas o seu contato com a Libra, propriamente dito, se deu quando? Então, meu pai nunca deixou eu sair para estudar, porque naquela época, assim, 90, né? Então a gente não se tinha meninas saindo, pegando trem, essas coisas. E Libra só tem fora de Perus. Então ficou guardadinho. E aí eu passei pelas igrejas, vim para o Ministério de Perus, fui para Ovelha do Pastor Joel, e ali comecei a namorar o Max. E quando eu comecei a namorar, eu sempre falava para ele, um dia eu ainda vou fazer Libras. Um dia eu vou fazer Libras. Eu fazia faculdade, um dia eu vou fazer Libras. E aí que deu, quando eu me casei, que eu parei de estudar, que eu tinha terminado a faculdade, falei assim, agora, o que eu vou estudar? Ele vai fazer Libras. Você falou para mim 4 anos que você vai fazer Libras. Agora você vai lá e faz. E aí eu fui procurar, comecei fazendo curso pela Quadrangular aqui em Perus, que tinha na época, hoje não tem mais. Fiz com uma professora em casa, gostei muito, só fiz 1 mês. Ela não pôde mais me dar aula e aí eu fui procurar. E aí estou até hoje estudando. Por favor, pastor. Que bênção. Queria parabenizar a irmã Etienne aí por esse esforço. Nós vemos assim, Ministério de Perus, Assembleia de Deus do Ministério de Perus é uma igreja diferenciada, porque hoje existe uma problemática já histórica das igrejas pentecostais, às vezes não terem essa questão do investimento, por exemplo, em libras, em outras questões também. Mas, graças a Deus, por exemplo, essa questão que estamos fazendo aqui agora, né, um programa online, TV AD Perus, então, graças a Deus, o Ministério de Perus tem um diferencial, porque são poucos os congressos que nós vemos por aí por fora, que tem um intérprete de Libras, e isso demonstra um respeito, né, à pessoa surda. E aí, antes de fazer a pergunta, eu queria pedir aí para o pessoal da mídia, da nossa equipe técnica, para passar aí aquelas pessoas que estão aí ao vivo, aí compartilhando. Já vi aqui, pastor, que nós estamos assistindo lá pelo pastor Ronaldo, lá na Bélgica. Pastor Ronaldo, grande abraço, meu pastor. A nossa irmã Viviane Ferreira, Deus abençoe. Muita gente aí, pode pôr aí as pessoas. Pastor Ronaldo está falando aqui, Deus nos ama, glória a Jesus. Pastor Ronaldo, um grande abraço aí ao Senhor, à família e todos os irmãos aí da nossa igreja lá na Bélgica, na Europa. Também aqui a nossa irmã Viviane Ferreira, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Pode passando os outros aí. Olha o Max aí. Oh, glória. Grande Max. Muito obrigado pela referência, pastor Erivaldo e pastor Edson. Esse daí é o esposo da nossa irmã Etienne. Estou muito feliz em assistir. Doutor Maxwell Farjado. Estou muito feliz em assistir minha esposa e relembrar como Deus tem nos abençoado, vem nos abençoando no decorrer dos anos. Glória a Deus. Aleluia. O Reinaldo Oliveira, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e Deus os abençoe. Obrigado pela audiência, Reinaldo, no nome do Senhor Jesus. Você pode falar de onde você é? Olha aí o pastor Ronaldo da Bélgica, ali com a família dele ali. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela audiência. Pastor sempre conectado com as programações aqui da TV AD Perus. Leve aí, pastor Ronaldo. Leva a gente para lá. Não é, pastor Edson? Ô, glória. Fazer uma visita. Elaine Aquino Vidal. Agora não pode, né? Estamos em isolamento. Graça e paz do Senhor Jesus.
Jesus, abençoada tarde, Deus abençoe. E você pode nos falar de onde você é, viu? Põe aí a sua regional, o estado, a cidade, o país. A Esther Passos, paz do Senhor a todos. Muita gente aí participando do programa Olho no Olho da TV AD Perus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A Maria Vieira, a paz do Senhor Jesus para todos. Muito obrigado. E aí não esquece de anotar da onde que você é. Muito obrigado. Depois a gente volta aí mostrando outros irmãos que estão participando da nossa programação. Pastor, podemos neste momento chamar um intervalo? Sim, senhor que manda. Então, nesse momento, a gente vai chamar um intervalo e já voltamos com o programa Olho no Olho. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Maravilhas, voltamos ao programa Olho no Olho da TV AD Perus, o sonho que se tornou realidade. Hoje aqui conversando com a nossa irmã Etienne, também logo depois a nossa irmã Kelly, que está ali fazendo sinais, vai estar aqui falando também um pouquinho sobre esta chamada no Ministério de Libras. Gostaria de perguntar, como que nós devemos se dirigir? Porque eu ouvi você falando, eu até copiei a sua fala, quando você disse pessoa surda. Só que muitas pessoas usam aquele termo mudo e surdo. Qual é o termo certo, até para dar uma aula de ética aqui em relação a isso? O certo é falar pessoa surda. Certo. Se ela é surda, ela é surda. A gente chama pelo que ela é. Agora, aquela pessoa que tem uma deficiência auditiva, aí ela é uma pessoa com deficiência auditiva ou uma pessoa com surdez. Por exemplo, uma pessoa que não... existem 4 tipos de surdez, né? A leve, a moderada, a severa e a profunda. 2 tem que usar libras, que não tem jeito. Tem um jeito. E no fono, desde criança, a pessoa consegue oralizar. Mas muitas pessoas não vão. Então, é só libras. Já a surdez leve e moderada, ela usa aparelho. Né? Então, ela vai usar a língua portuguesa para se comunicar. Aí essa pessoa a gente chama de pessoa com deficiência auditiva, que é o certo falar. Não é mais deficiente, nem surdo-mudo, porque não existe surdo-mudo. Existem muitos surdos? No Brasil, acho que em 2010 alguém que falou que tem problema com surdez, são 10 milhões. 10 milhões de surdos. Sim. Isso mostra o quanto é importante essa maneira de comunicação. 10 milhões de almas que só vão conhecer a Jesus através da comunicação de vocês. Sim. Porque eles não nos escutam. Eu fui missionário no Paraguai, e o Paraguai são 7 milhões de habitantes, ou seja, no Brasil, então, nós temos mais do que uma população do país Paraguai que está aqui do lado. É muita gente, cerca de 5% da população brasileira.
E por isso que eu falo, né, o ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu falo, ide pregar o evangelho a todos os surdos. Sim. Porque Falando realmente, em surdo, quanto tempo uma pessoa consegue conversar pela linguagem brasileira de sinais? Então, depende muito do esforço da pessoa. Depende Baseando de em quanto que ela você. estuda. Quanto tempo que a você gente, levou para se na comunicar? vila foi assim, quando começou o grupo de Libras na vila, um mês depois a Kelly chegou com surdos na igreja. Então, a gente teve que aprender tudo aprender no braço. No entanto que eu fazia curso de Libras no Tatuapé, no sábado, na segunda o pessoal estava em casa para aprender o que eu tinha aprendido no sábado. Então, foi muito rápido, mas eu ficava 3, 4 horas estudando por dia. Então, depende muito. Se a pessoa for focada nos estudos, de estudar sempre horas, se falar assim, não, eu quero realmente aprender, ela vai falar bem mais rápido. Agora, aquela pessoa fala, não, eu só vou estudar, né, um pouquinho aqui, uma horinha ali, meia horinha, 15 minutos, ela vai demorar um pouco mais para ter essa comunicação fluente com o surdo. Uma coisa que eu percebi, pastor Edson e irmã Etienne, quando o pastor começou a liberar, abrir esse espaço para essa nova linguagem na igreja, algumas pessoas censuram, porque a gente está conversando com você e a Kelly está ali, ela não só faz os sinais, se observa que ela faz expressão de face, ela faz careta. Explica para os irmãos que estão assistindo o porquê que vocês não só fazem os sinais, vocês fazem expressão facial, o corpo, enfim. Dança. Explica por que é feito tudo isso. Então, é que assim, a Libras, a língua portuguesa, ela tem a entonação de voz. Então, se eu estou triste, a minha voz já vai identificar se eu estou triste. Se eu estou muito alegre, a minha voz fica ofegante. Se eu estou nervosa, então cada sentimento que estamos, a nossa voz muda. Em Libras é a mesma coisa, só que a nossa é a expressão facial e corporal. Então, se eu estou triste, o meu corpo vai dizer que eu estou triste, a minha face vai dizer. Não adianta eu estar interpretando uma coisa feliz com uma cara triste. Entendi. Então, é uma expressão facial. Ela faz parte, aí o que muda entre a gramática da língua portuguesa e a gramática da Libras, é que na Libras existe um tópico que fala de expressões não manuais, que é a parte da expressão facial. A expressão facial para o surdo é tudo. Se você vê surdos conversando, vocês veem que ali eles estão... Você percebe se eles estão brigando, se eles estão brincando. Por quê? Porque... a entonação do que eles falam é a expressão. A entonação que a gente fala é a expressão facial deles. Okay. A expressão facial e corporal. Entendi. Por isso que quando é um hino, a gente interpreta. E há 10 anos atrás, até as pessoas se assustavam. Hoje não, pelas mídias que já estão trazendo o intérprete nos jornais, tudo. Mas antigamente, quando a gente dançava, as pessoas se assustavam. Nossa, ela está dançando. Com o advento da esposa do presidente da República, que ela trabalha nessa área que vocês trabalham, aumentou o desejo para conhecer Libras? Como é que foi? Então, eu acredito que sim, mas é uma luta que está vindo muito antes da própria lei ser sancionada. A lei foi sancionada em 2002. Ela teria até 2015 para entrar em vigor. Então, nós já estamos em 2020. Então, é um processo. Então, ela ajudou. Não vou dizer assim que foi por conta, né? Não, ela está vindo junto. Ganhamos muitas coisas. Existe uma pessoa da diretoria da pessoa com deficiência, a própria presidente, a diretora, Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Ela é surda. Ela é surda, então ela está na diretoria sendo surda. Então, muitas coisas conseguiram, sim, por conta dela. Mas também é uma luta que já está vindo há muito tempo. Então, por exemplo, a Libras foi sancionada em 2002, só que a profissão intérprete de Libras só foi regulamentada em 2010. Muito bem. Então, é uma luta que vem diariamente. Bom, nós temos aí, nós estávamos pedindo para o pessoal estar
comentando de onde a gente é, e eu vi aí que nós temos gente de Canindé de São Francisco Meu pai. conectado conosco, tem também missionário Assis lá de Canindé de São Francisco, pastor Elton, lá do Maceió. Vamos ver aí, ó, olha aí, a irmã Mato Grosso, Rosa, Cuiabá. lá do Mato Grosso, Rondonópolis, Deus abençoe. Amanda Novaes, que Deus continue te abençoando, tia. Amo você. Amanda. Amandinha. Deus abençoe, O Amanda. Reinaldo Oliveira, lá de Francisco Morato, Parque Morumbi. Aleluia. Pode pôr aí, tem o pastor Elton, a Maria Bezerra, São Francisco. a paz do Senhor. Paz do Senhor, missionária. Aleluia, era a missionária aí. Aleluia, esposa do pastor Jorge, Esther Passos. Amo De olho essa- no olho, Esther. De olho no olho. Aleluia. Que bênção, graças a Deus. A Michele Faverinha, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Tem o pastor Elton também, lá do Maceió, ali pastor, co-pastor ali na nossa regional do Maceió também. Muita gente aí. A nossa irmã Heloísa Bueno, paz do Senhor, meus irmãos. Regional de Capivari, interior de São Paulo. Muito obrigado pela participação. Olha aí o pastor Elton aí, Elton Santana, co-pastor da nossa regional lá em Maceió. Paz do Maceió Senhor, pastor na Elton. escuta. Ari de Oliveira. Olha aí. Oi, irmão Ari. Grande abraço. É o Palhaço Simão. Glória a Deus. Vamos ter que trazer ele aqui no olho do olho. Verdade, então, vamos trazer uma ele palavra na aqui. madrugada. Tem que trazer aqui. Trazer ele aqui. Esse grande ministério também, que são ministérios específicos, que são tão necessários e importantes. Olhar para essas questões específicas. Por exemplo, Libras, uma coisa assim que me saltou aos olhos foi a quantidade de pessoas que você falou, que é a pessoa surda, aí, por essas estatísticas, 10 milhões, é muita gente, e nós precisamos de orar para que Deus levante mais pessoas vocacionadas e dispostas a pregar o Evangelho através da língua brasileira de sinais. Não é verdade? É verdade. Agora, eu queria só que você também falasse rapidinho, porque logo depois, na no sequência, intervalo, nós nós vamos vamos inverter. trocar. A nossa irmã Etienne vai estar fazendo sinais e a nossa irmã Kelly vai estar sentada aqui falando. Embora a irmã Kelly falou assim, deixa só aqui, eu queria ficar aqui, mas aí ela vai ter que sentar aqui para falar um pouco com a gente também. Queria que você falasse um pouquinho do programa. Você viu que tem muita gente de fora do Brasil, também de outros estados, de outras cidades, conectados aqui no programa. E aí eu queria que você, então, falasse um pouquinho do seu programa, Libras, né? A expressão da alma, o horário, o dia, aí o pessoal está aprendendo, e aí pegar as dicas também. Tem muita gente interessada, né, em aprender, mas às vezes não sabe os caminhos, e muitas vezes no programa vocês dão caminhos aqui. Um dia eu estive aqui, eu aprendi alguns sinais aqui. A gente está com um programa, Libras Expressão da Alma, que é o nome do grupo, né, de Libras. A gente colocou agora que todo grupo de Libras é a expressão da alma, que é a expressão do nosso coração, né? E aí, nós estamos todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia. A gente sempre ensina alguma coisa sobre a comunidade surda, né? Curiosidades sobre... O pastor Erivaldo estava hoje no programa e ele falou sobre a visão da sociedade, da igreja, da família. Semana retrasada a gente fez programas pensando na história dos surdos, então a gente explicou toda a parte, como chegou a Libras aqui no Brasil, que foi por conta do marido da princesa Isabel, o filho deles. Então, a gente foi contando a história, a gente vai indo Aliás, explicando... o meu respeito à memória da princesa Isabel, porque para nós negros a gente deve muito a ela, porque ela foi um grande diferencial com a Lei Áurea, foi a princesa Isabel. E o filho dela era Sim. surdo, então a Libras começou porque o filho dela era surdo, né? Então, ela já tinha uma visão aí pra frente. Ok. E aí o nosso programa, a gente ensina Libras, para quem quer aprender um pouquinho, os sinais mais... A gente começou agora, né? Porque fazem, acho que 2 meses que a gente está com o programa, né? Verdade. Então, eu já ensinei já quase 60 sinais. Olha que legal. Entre eu acho que eu aprendi comprimentos. Vê se está certo isso daqui. Opa. Aqui.
E Isso. faz assim. Isso, esse é o nosso Paz do Senhor. Ah, olha aí, hein? Paz do Senhor. Isso, esse é o Glórias nosso ao Paz do Eterno. Senhor. Então, a gente... Então, assim, quem se assiste vai aprendendo. Cada quinta-feira a gente ensina 5, 6 sinais. E aí vamos indo até... Quantos sinais são ao todo? Mínimo. No mínimo, não, nem cogito. Existem dicionários dessa grossura, 2, 3. Entendi. Eu tenho um dicionário, eu nem imaginei trazer, mas existe um dicionário muito famoso chamado Capovilla, que é de AI, de JZ, que são Que legal. desse tamanho. Então, não tem como eu... Porque existe regionalismo também em Libras. O Ah, macaxeiro, o aipim, o que tem na língua portuguesa existe em Libras. É mesmo? Eu estou fazendo um curso pela Libras do Rio Grande do Sul. Tem muita diferença. Bah! Piá, É. porque eu fui missionário lá no sul, pelo CONAMP, Departamento de Missões, e quando eles vão falando menino, vão falar menino, é chamado de piá. Né? Piá. Então, ela chama aquele piá. Eu não sabia o que era, o que é um piá? Aí falaram, é um menino. Eu não, eu falei assim, meu Deus, parece que é outro país. Eu estava assistindo um vídeo em Libras e eu tiro o som para ver se eu tô bem, né? E aí eu tô lá e a mulher tá fazendo um sinal e eu falei, meu Deus, vou ter que aumentar o som só para eu ver se ela que sinal é esse. E é criança. Então, pra gente também existe a diferença. Então, a gente tem que quem tem vontade de aprender, assiste o programa, a gente ensina Libras do Sudeste aqui, né, de São Paulo, mas a gente sempre dá umas dicas de sinais de regionais. E aí eu estou estudando e eu falo assim, não, isso eu vou ensinar no programa, porque é muito legal. Porque como é nível Brasil, mundo, né, que a internet pega tudo, então a gente vai aprendendo. Okay. E assim, eu já estou aprendendo até o ACL. Esses dias eu ensinei sinais de inglês, francês, então é muito legal. E eu convido você a assistir o nosso programa todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, aprender sinal, aprender sobre a comunidade surda, louvar com a gente em Libras. Tem gente que eu fiquei sabendo que enquanto a gente canta aqui em Libras com os sinais, as crianças, até os adultos ficam do outro lado tentando copiar o que a gente está fazendo. Então, Que legal. eu estou muito feliz. Nós queremos aqui agradecer esse primeiro momento a Etienne por estar conosco aqui. Eu mesmo tenho muita dúvida para esclarecer, mas eu quero deixar um pouquinho para a Kelly e convidar você para assistir a programação da TV Catedral. A Etienne falou do programa dela, é muito importante, não é? E se você tem interesse, fale com elas, se intere com elas, deve ter cursos mais profundos para isso e aí elas vão estar lhe orientando. Eu tenho certeza, conhecendo o pastor Elias, conhecendo a missionária Lígia, eu tenho certeza que logo, logo nós vamos ter essas ministrações de fato, de formar profissionais, pessoas com esse segundo idioma dentro do próprio ministério. Na verdade, ia ter, pastor, já estava tudo planejado para link pronto para inscrição, tudo. Olha, então já tem. Já tem. É só passar a pandemia e ela vai passar. Descansa que ela vai passar. Já verdade. Tinha tudo certo, mas aí quando começou, aí teve que cancelar então não tinha, tudo. tem, está tudo Já certo. tá tudo certo. Aguardando somente o momento. Só está aguardando a divulgação. Pronto. Então nós vamos para o nosso intervalo neste momento, só para fazer a substituição aqui. Meu muito obrigado a você, Etienne. Um grande abraço ao Maxwell. Dá um beijão na sua mãe. Eu tenho muita saudade dela. Eu sou resultado das orações dela. Ela me cobriu de orações enquanto lá estive em Vila Perus. E eu só tenho a agradecer pela vida da sua família, na minha família. Então Deus te abençoe. Estou muito feliz, muito orgulhoso de ver você dominando uma linguagem, uma segunda língua e de uma forma tão marcante, acessando um lugar que nós, que temos tanta facilidade com o microfone, não temos para acessar os corações do surdo. E Deus levantou vocês para que juntos a gente possa fazer o reino crescer ainda mais. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos para o nosso intervalo só para fazer a troca, por gentileza? De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal.
A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Melo aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, graças a Deus estamos de volta aqui. Agora você está vendo em novo formato. A Etienne está lá interpretando o que a gente fala e a Kelly está aqui. E eu aproveitei exatamente esse programa para falar de uma coisa que, no meu entender e naquilo que eu aprendo com Cristo, é muito importante e eu vejo em vocês que trabalham com a linguagem de sinais, que é a sinergia que vocês têm. E nos nossos cultos aqui eu tenho observado que enquanto uma está interpretando, as outras estão na frente como se estivesse ali torcendo uma pela outra. E essa parceria ela é muito bonita. Não existe o caso de eu não estar interpretando e eu sair. Não, vocês não saem, vocês se ajudam, pega lenço, pega água. E são coisas que a gente vê aqui, porque ela está ali na janelinha, você não vê isso. Mas existe, enquanto uma está interpretando, a outra está ali, parece que falando nos bastidores, como a Etienne falou. E por essa razão que eu tomei a iniciativa de ter o meu companheiro aqui, porque eu acho que juntos a gente consegue pensar melhor, refletir melhor, e a coisa ser muito mais cristã, né? A Bíblia é clara, e a unidade é que faz o reino crescer. E pastor Edson é alguém que Deus colocou na nossa vida aí, um amigo, onde Deus vem sendo glorificado. Mas nós estamos aqui agora com a Kelly. E a Kelly, eu e o pastor Edson comemos todo o tempo da Kelly, falando com a Etienne. A Kelly tem um momento para falar um pouquinho da sua história e como que a Libra entrou na sua vida, ou você encontrou com a Libra. Conta pra gente essa história. No restaurante, ela estava ali, só falando assim, isso, passa o tempo, deixa só um pouquinho para mim, por favor. É verdade, eu sou melhor com as mãos. Seja bem-vinda. Obrigado, pastores, pela oportunidade. Bom, falar da minha história é mais fácil falar da Libras, né? Porque já tem bastante tempo que a Libras faz parte da minha história. Né? Eu comecei a aprender Libras, eu estava grávida da minha filha, ela está com 19 anos. E foi na igreja quadrangular. Eu já tinha o interesse de aprender, porque eu achava bonito, né? Eu achava que os surdos tinham que ser alcançados também, mas não tinha tido oportunidade. E eu comecei a frequentar a igreja quadrangular. Eu já era da Assembleia, conheci o meu ex-esposo que era da quadrangular, fui para lá, então comecei a aprender. E depois acabei voltando para a Assembleia. E foi quando começou o ministério, né? Eu auxiliei a Etienne, na verdade ela já era de lá, o grupo já estava formado, o pastor Erivaldo era nosso pastor, que deu todo o suporte, né? Eu falo que a Assembleia de Deus, se tem um grupo dos surdos hoje, porque a gente teve um apoio pastoral, graças a Deus por isso,
E aí eu aprendi Libras lá quadrangular, fui para a Assembleia, e ali eu vi a necessidade, auxiliando as meninas, eu vi a necessidade de estudar fora. Porque só com o estudo que eu tinha tido na quadrangular, a gente viu a dificuldade, porque tinham 2 surdos, eles eram fluentes, a gente tinha muita dificuldade. Então eu fiz o curso básico, fiz o intermediário, fiz o avançado e depois eu me formei em pedagogia. Ai, como é difícil falar, tô suando. Não, fica à vontade, fica à vontade. Nós vamos fazer um bate-papo para edificar a vida uma do coisa irmão lá. aqui. Então, o trabalho com Libras começou na época do pastor Erivaldo, na gestão dele? Do pastor Erivaldo. Então, o senhor que deu a abertura da porta. Hoje, como o senhor abriu essa porta? Ele que deu o tiro inicial. Nossas comunicadoras aqui. Inclusive o nome, Expressão da Alma. Expressão da Alma, ele que escolheu, verdade. Parabéns, pastor. Que legal. Somos Pode muito continuar. gratas até hoje. E aí eu fiz 2 especializações, né, 2 pós-graduação também na área da Libras. E você é pós-graduada em Libras? Sim. Que legal. Fiz educação para surdos e tradução e interpretação. Muito bem. E cada dia a gente descobre que a gente não sabe nada. Quanto mais a gente Quando aprende nós estávamos mais. com a Etienne aqui, ela disse que surdo é surdo, então não é surdo-mudo. A gente foi corrigido. Não. Porque no senso comum eu sempre tratava de surdo-mudo, mudo-surdo. Então, se surdo é surdo, mudo é mudo, a linguagem é a mesma? Então, mudo é quem não tem capacidade de falar, né? O surdo, ele pode falar. Se ele, como a Etienne já falou, se ele ir no fonoaudiólogo, ele vai aprender, porque ele tem a capacidade do som. É porque, ele, né? na verdade, ele não sabe emitir a palavra, a entonação da Porque palavra, não ouviu. porque ele não ouve. Exatamente, mas ele pode aprender. O mudo, ele tem problema nas cordas vocais, ele não emite som. Então, às vezes ele ouve, mas a ele não comunicação fala. é pela Libras também, com o mudo. Então, dá para ser, né? Eu não conheci, você já conheceu algum mudo? Eu não conheci. É que todo mudo que eu conheci, para mim, ele era mudo e surdo. Não, Vocês ensinaram uma outra não coisa para gente. conheço. Então, olha, agora tá aí pra... uma pesquisa para eu fazer. Mas eu tenho contato só com surdos, né? E conheço surdos oralizados. Já tive uma professora que falava como eu estou falando com o senhor, perfeitamente. Se você não soubesse que ela era surda, passava despercebido. Que legal. Perfeitamente. Porque o interessante é como você falou, o mudo, ele tem às vezes problema nas cordas vocais, e aí por isso ele não emite som, Isso. mas ao mesmo tempo a sua audição é normal. Tá intacta. E aí, ou seja, eu posso ensiná-lo e falar, isso aqui é uma xícara, ele vai ouvir a palavra xícara, Sim. aí ele vai saber, ele só não vai poder pronunciar a palavra, mas Isso. ouvir ele vai... E o surdo, se ele fizer um acompanhamento com o fonoaudiólogo, ele pode falar. É mesmo? Pode falar. Interessante. E daí nos conta mais um pouquinho dessa história aí. E lembrando que o pastor falou, né, das intérpretes que chama intérprete de apoio. A gente tem que estar ali porque acontece, às vezes fica nervosa e sumir um sinal da mente. A outra tá ali, já dá um toque, a gente já acrescenta e continua. Falando de intérprete de apoio, a Cristiane lá da Parada, ela também é bem antiga com Libra, não é? Sim, ela tem muitos anos, mais que a gente. Verdade. Ela já é professora de Libras há muito tempo, esposa do pastor Denilson. Maravilhosa, Cris, beijo Um grande pra você. abraço para a irmã Cristiane, o pastor Denilson, parabéns pelo seu ministério. Sim, ele é uma bênção. Pastor, eu queria aproveitar aqui, já que mandou aqui um abraço para os nossos irmãos, mandar também um abração para minha esposa, a Cláudia, que está aqui conectada. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, obrigado Manda pela audiência. audiência. Manda para minha esposa Cláudia também. A esposa também chama Cláudia, né? Aleluia. Deus abençoe a missionária Cláudia também, esposa do pastor Erivaldo, aqui conectada também. Nossa irmã Alessandra Tavares também. Muitos irmãos aqui, agora mandando várias mensagens. A irmã Marisa Maria, a Esther Passos. Deus abençoe a todos que estão participando, a Estela Silva, o Beto e a Jeane, lá do Damasceno. Deus abençoe a nossa irmã Silvia Ferreira, lá de Ribeirão Preto. Ali está a Estela, estou interessada pelo curso. Se tiver online, será uma bênção, pois moro na Bahia, Teixeira de Freitas. Um abraço aí para todos os irmãos de Teixeira de Freitas. E vai ter o curso online sim, assim que passar Aleluia. a pandemia, vai ter sim, irmã. Vai ter o curso aí. Não vai fazer em outro lugar, não. Presencial e online. Espera pra gente. E é muito
muito importante, irmãos, esse curso, não é verdade? Porque nós vemos essa necessidade nas igrejas. E é muito importante. Então, irmã Estela, eu te convido a estar assistindo o programa. Então, às quinta-feiras, a partir das 11 horas, o curso Libras de Expressão da Alma, onde elas dão aí um cursinho básico aí de sinais, e aí você já vai aprendendo, e aí você pode também estar interagindo, né? Mandando pergunta, entrando em contato por e-mail, que elas podem passar aí um material pedagógico também. Sim, E como tem sido, eu lembro da irmã Kelly, às vezes trabalhando ali com surdos, e uma coisa que eu vi interessante nessa questão de intérprete de apoio, é que algumas vezes eu já vi tanto você como a irmã Etienne, tem uma intérprete que ela está fazendo ali, e vocês estão atrás da câmera fazendo os gestos, e às vezes elas de certa forma, como elas estão ali naquela fase de aprendizado, elas vão ali imitando ali, se tem alguma dúvida, vocês já estão dando apoio. E é um fato assim, que eu queria perguntar, tem esse revezamento? Cansa um momento? Cansa. Eu vi vocês fazendo um aquecimento aí um pouco antes, mexendo com as mãos, agora a Etienne mesmo, na hora que ela foi tomando ali, água também, pastor. Ela fala com os dedos, com as mãos. A gente fala com a mão mais seca a garganta. Então, e vocês têm que fazer um processo de aquecimento? Precisa. A gente se reveza, depende da quantidade de intérpretes que tem, né, e o período, mas meia hora, porque nós estamos, vamos falar, estamos em duas línguas, né? Então, cansa não só o físico, mas cansa o cérebro também, né? Porque você tem que ouvir em uma língua, transformar em outra para transmitir. Então, é o cansaço não só físico, mas mental. E sabe por que seca a garganta? Porque o teu cérebro entende que você está falando. Está falando. Então, você tem tudo isso, então te seca a garganta por isso. É uma questão cognitiva. Nada como ter um psicólogo. Já é uma palhinha do psicólogo. Já é uma palhinha do psicólogo. Exatamente. Então cansa e precisa, assim, né? Uma hora de interpretação é desgastante. Muito desgastante para um intérprete só. Você poderia indicar, existe algum curso, seja no YouTube, alguma coisa gratuita para a pessoa iniciar? Tem alguma coisa que, por exemplo, a irmã Estela, lá da Bahia, ela está muito interessada, como não dá para começar o curso agora, teria alguns canais, alguma coisa? Olha, é gratuito. A gente sempre fala... Só o fala... programa de vocês, né? Isso, olha, toda quinta-feira de manhã. Isso. Mas a gente fala que é muito perigoso aprender Libras pela internet. Então fica com a gente. Por questão da regionalidade, como a gente falou, tem muita gente que aprende Libras sozinho, e eu tive um problema com uma professora que eu tive. A gente imaginava que ela aprendeu sozinha, porque você olhar o dicionário, lá tem os 5 parâmetros, né? Configuração de mão, movimento, pontos de articulação. E você tenta copiar, muitas vezes não é o sinal correto, porque você entendeu de um jeito. Mas você vendo a pessoa fazer, você fala, nossa, eu imaginei de outro jeito. Então não tem como aprender sozinha. Não então, tem. E às vezes a pessoa aprendeu sozinha. Só para te ajudar, o curso, por enquanto, para iniciante é aqui. Sim. Qual é o horário do programa? Não entendi. Qual é o horário do programa de vocês? Das 11 ao meio-dia, de quinta-feira. De quinta-feira. Não tente aprender sozinho, que vai dar. Quinta-feira, das 11 ao meio-dia, aqui com a Etienne, com a Kelly, com a Cristiane, para você aprender o fundamento da Libras. E daqui a pouco, passando a pandemia, você vai aprofundar, mergulhar nesse novo idioma, porque é um idioma, não é? Sim, é um idioma. Nesse novo idioma. Não é a segunda língua oficial do Brasil, viu? Como muitos falam. É a língua oficial falada pela comunidade surda. Mas a língua oficial do Brasil, que está na Constituição, é o português. Somente o português. Um dia a gente chega lá. Mas, muito bem. Por enquanto, só o português. O pastor aqui perguntou para a Etienne sobre a Michelle Bolsonaro. Sim. Né? Eu me lembro também que, logo quando foi a posse, e que ela fez ali os sinais, tudo, me lembro de você ter se manifestado muito feliz, né, pela honra que estava dando ali. Tinha um intérprete ali do lado dela, e também ela interpretou, e eu achei que esse foi um momento assim, muito marcante. Histórico, né? Sim, com certeza, porque nenhum outro momento que antecedeu a esse, a gente viu o surdo sendo honrado, sendo lembrado assim, né, na história. Eu não me recordo de nenhum outro momento. Então, assim, e quem interpretou o hino nacional foi um surdo, né? Um surdo negro, né? Vale lembrar isso. Maravilhoso. E foi um momento marcante.
E vale lembrar essa colocação, porque nós, seres humanos, temos um problema de sempre apontar quando nós falhamos e esquecemos, né? Então apontamos, falhou, errou, fez isso, fez aquilo. Mas quando também se faz uma coisa importante como essa, uma coisa boa, primeiro honrando uma pessoa surda, que na verdade agora vai ser o intérprete, né? E além disso, uma inclusão para lembrar isso sobre essa questão da inclusão, uma questão de honrar a todas as classes, muito importante. De verdade, eu fico muito contente pelo fato de aquilo que vocês abordaram no programa de vocês, e que eu estive falando um pouquinho, de não tornar o surdo como alguém segregado. Ele é uma pessoa que ele se comunica de uma forma não convencional, que é, no caso que você nos ensinou agora, que só existe uma língua oficial, é a língua portuguesa, mas ele se comunica pela Libras. E vocês vêm fazendo isso com muita qualidade, com muita maestria, e eu tenho certeza que a igreja vai crescer. E vou dizer aqui o sonho que eu tinha quando estava lá em Vila Perus. Nós ainda vamos ver nessa igreja tão grande, Catedral de Perus, um congresso. Nave da igreja lotada, galeria lotada, só de surdo. Amém. E ministrações com surdo, pregador surdo, cantor surdo, músico surdo, Beethoven era surdo, não é? E tantas outras coisas, porque eu tenho certeza que visão para isso o nosso pastor tem, sensibilidade para isso o casal pastoral presidencial tem, e é o nosso sonho, que eu tinha lá quando era pastor em Vila Perus, e eu não perdi o sonho. E quem sonha, vive, e quem vive tem esperança. Então, eu quero aqui de coração agradecer a Kelly, em nome do pastor Edson. Nós já tivemos o culto dos surdos, viu? Não, o culto... Teve um culto com os surdos, tinham muitos surdos, o preletor foi surdo, foi maravilhoso, foi um marco. Qual a emoção, assim, vendo vocês pelos sinais... vendo uma pessoa se converter, uma pessoa surda, e de repente vocês ali nos sinais, por causa da manifestação dos sinais, da comunicação dos sinais, a pessoa entende o Evangelho e aceita Jesus. Não tem palavra para descrever, pastor, não tem palavra para descrever, porque tudo que a gente faz, né, tudo que a gente fez até hoje, todo o nosso esforço, eu falo que a gente estuda e a gente não sabe nada. Então, assim, quem nos capacita é Deus. Eu sei que foi Deus que colocou cada uma ali. E, então, assim, quando a gente vê o trabalhar de Deus na nossa vida, porque foi Deus que usou a gente, né? A gente só é um canal. Existe um sinal para espetacular? Um sinal para espetacular? Sensacional? Maravilhoso. Então foi isso. Exatamente. Foi isso. Como é que é? Maravilhoso. Maravilhoso. Não tem como descrever. É tremendo. Eu, de verdade, pastor Edson, com a sua permissão, eu quero parabenizar vocês. Eu acho que, eu sempre entendo que a igreja ela é composta de vários membros, e é o que a Bíblia nos ensina, e na medida que a gente valoriza os membros que conosco estão, o reino cresce, e todo mundo tem espaço. Sim. Porque o único brilho da igreja é o Cristo. Não é? Nós só somos ferramentas, instrumentos, onde Cristo é glorificado. E nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, levar um pouquinho de boas coisas aos irmãos, aos simpatizantes do Evangelho, eu acho que é o mínimo que a igreja do Senhor Jesus pode fazer. Sim. Porque notícia ruim todo mundo está dando. Sim. Eu não preciso contribuir. E notícia boa está acontecendo na igreja. Sim. E aí a gente quer que seja notificado. Pastor Edson, os irmãos que quiserem contribuir conosco, como é que eles fazem? Bom, pedir aí para o pessoal lá da mídia colocar aí a tarja para a contribuição. Você pode estar, então, contribuindo com a nossa igreja. Está aí o Bradesco. Coloca de novo aí, por favor. Aleluia. Vai mudar, vai falando. Agência, então você pode contribuir tanto pelo Bradesco, como também pelo Banco do Brasil. Está aí, ó. Pode voltar, time.
Pode voltar lá, Etienne. Já deram um jeito aqui. Esses meninos são Essa fantásticos. técnica nossa é Quem demais. sabe Esses faz ao meninos vivo. são fantásticos aqui. Eles se reinventam. Vai aparecer aí também o QR Code e você pode estar contribuindo através da contribuição online. O Bradesco, agência 2216, a conta corrente 505, dígito 0, e o Banco do Brasil, agência 1700, dígito 0, conta corrente 80300, dígito 6. E aí tem o QR Code, você fala assim, mas eu não tenho conta nem no Bradesco e nem no Banco do Brasil. Então você coloca aí o seu smartphone de frente aí para o QR Code e aí vai aparecer para você aí uma relação para você preencher da sua agência, tudo, e fazer a sua contribuição. Contribua com a igreja, trazendo o seu dízimo e dando a sua oferta também para a manutenção da igreja e para a expansão do reino de Deus na terra, levando a palavra de Deus a várias almas em nações distantes, como nós temos feito através do CONAMP. Para nós é uma honra a sua participação, contribua, porque Deus vai abençoar e honrar a sua semente. Nós agradecemos aos irmãos que estão conosco. Os irmãos viram que enquanto o pastor Edson estava anunciando a conta, ele falou do QR Code, eu dei uma que manjava de Libra, estava mostrando o celular e aquela coisa toda. Mas para dizer o quanto um pode ajudar o outro. Então, você pode contribuir para a obra de Deus, a obra missionária, invista com alegria, não para merecer alguma coisa, e sim por gratidão a Deus pela vida que Ele te deu e pela oportunidade de ser útil na vida de alguém. E talvez a minha fala, a sua fala, a minha habilidade, a sua habilidade não vai alcançar o surdo, mas a habilidade dessas meninas e dos meninos que trabalham com Libra não é uma linguagem para mulheres, é uma linguagem para o ser humano. Não é? Então é importante. Então, meninos, irmãos, pastores, missionários que queiram aprender, é extremamente importante aprender até para a comunicação. E nós queremos agradecer por esse momento que aqui estivemos. E eu quero terminar diferente o nosso programa hoje, pastor Edson. Eu queria que as duas meninas fizessem uma oração em Libras. Ou seja, orasse, agradecesse a Deus por este programa, agradecesse a Deus pela vida do nosso presidente, da nossa missionária, da nossa igreja, e abençoasse os nossos ouvintes. E é assim que nós vamos terminar, no silêncio da voz, mas no bradar da Libra. Cada uma faz a sua oração. Exatamente. Pois não, só um instante. Antes de vocês fazerem a oração, eu queria, como que você pode expressar assim, Jesus é o único caminho, a única verdade, e Jesus é a vida. E aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pronto. Aleluia. Pode aceitar. Se você aceitou a Jesus, manda aí o seu comentário, tá bom? Você que está ouvindo aí o programa, assistindo o programa, você pode aceitar Jesus no programa aqui, que nós oramos também. Manda aí depois o comentário, estou aceitando a Jesus, e aqui já foi falado. E quem quiser o contato das meninas com o pessoal da mídia, onde você mandou a mensagem, fale com eles, e eles passam fora do ar, porque é uma coisa muito pessoal, e até por uma questão de cuidado, a gente não passa aqui no ar. Mas as meninas vão estar orando. Eu queria que você continuasse com a gente nesse silêncio, mas que a gente pudesse espiritualmente, porque eu não vou entender, eu não conheço Libras, mas que espiritualmente a gente pudesse ser abençoados por essa palavra, essa linguagem de oração. Deus te abençoe. Por favor, pastor. Estou emocionado aqui. Eu também. Isso que é bom, que estavam falando sobre a expressão, né, do rosto.
e só de ver a expressão do rosto de vocês, A gente sabe que coisa boa ela sabe seguir, né? que tem algo espiritual. Fiquei emocionado aqui, louvado seja Deus pela vida e pelo ministério de vocês, viu? E obrigado pelo serviço que vocês têm prestado à igreja e à comunidade surda. Deus abençoe você. Até quinta-feira, às 10 horas, com as duas meninas e às 15 horas comigo e o pastor Edson. Que Deus continue abençoando a sua vida. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.